Olá pessoal, como prometido, vamos à nossa segunda aula sobre aprendizagem por reforço. A gente vai começar recapitulando um pouco o que a gente viu na aula passada e em seguida a gente vai avançar no assunto de hoje. Bom, vamos lá. Como a aula anterior, essa aula também vai usar os slides lá da Universidade de Berkeley, cujos originais vocês encontram neste link aqui. Bom, então, como eu falei, a gente vai começar recapitulando o que a gente já viu na aula passada. Então, na aprendizagem por reforço, a gente vai usar o mesmo modelo de antes nos processos markovianos, ou seja, a gente vai assumir que nós temos um conjunto de estados S grande, um conjunto de ações disponíveis para cada estado, lembrando que cada estado pode ter um conjunto de ações diferentes, que a gente está chamando de A, esse conjunto. Um modelo de transição, que nos diz as probabilidades de, estando no estado S, tomando uma ação A, alcançar seu estado S', e uma função de recompensa que nos dá um incentivo, um desconto, uma vez que a gente está no estado S e executa a ação A e vai parar no estado S'. Nós ainda estamos procurando uma política, que a gente chama de PDS, ou seja, algo que nos diz que ação tomar para qualquer estado que a gente esteja, sendo que agora, diferentemente do que a gente viu quando a gente falou de MDPs, a gente não conhece nem o T, nem o R. Então a gente vai ter que experimentar as ações para descobrir o que T e R são. A ideia geral vai ser, a gente vai estimar esses valores que a gente não conhece, computando médias do que a gente experimenta, certo? Do resultado das nossas experiências, que vão ser nossas amostras. O que a gente já viu até agora, né? Ou já comentou até agora. Antes de falar da aprendizagem por reforço, a gente falou dos processos de decisão markovianos e que a gente poderia resolvê-lo de forma offline. Então a gente viu diferentes objetivos, o que a gente deve ou pode fazer para alcançá-lo. Então, quando a gente fala aqui computar V estrela, Q estrela ou Pi estrela, lembra-se que V estrela vai se referir aos valores ótimos dos estados. Na verdade, os valores esperados ótimos, ou seja, se você agir de acordo com uma política ótima, a partir desse estado, você espera alcançar ou receber esse valor daqui por diante. O Q estrela significa os valores ótimos dos Q estados. E o Pi estrela, a política ótima. Para essas três coisas, ou para encontrar uma dessas três coisas, com o MDP conhecido, a gente pode usar as técnicas de iteração de valor ou de iteração de política. Outro objetivo que a gente comentou em aula anterior foi avaliar quão boa é uma política dada, uma política fixa π. Para isso a gente pode usar as técnicas de avaliação de política. No caso da aprendizagem por reforço, o nosso MDP é desconhecido. E aí a gente comentou que tem duas abordagens diferentes. Uma passa por estimar o T e o R, desconhecidos, né? E depois resolver como antes, uma vez que a gente tem a estimação deles. Então, a resolução disso aqui vai passar por a mesma coisa que a gente fazia antes, sendo que agora no MDP aproximado com seus parâmetros aprendidos através da experiência.
A gente comentou também que tem outra categoria de técnicas livre de modelo, ou seja, a gente não computa a estimativa de T e R, a gente computa diretamente os valores Q. E a técnica principal para isso é a chamada aprendizagem Q ou Q-Learning, como a gente vai chamar aqui. Também a gente pode fazer avaliação de política através de Value Learning. Bom, aí agora a gente vai tratar do contexto livre de modelo. No contexto livre de modelo, então nossa interação com o mundo se dá como um fluxo de experiências ou de amostras ou de episódios onde a gente está no estado S, toma uma ação A, recebe uma recompensa R e vai parar em S'. Aí depois a gente estando em S', né, toma uma ação A', recebe uma recompensa R', vai parar em S2'. Aí estando em S2', toma uma ação A2', recebe uma recompensa R2', vai parar no S4', por exemplo, e assim por diante. Então, essa vai ser nossa interface com o mundo. Nossa ideia é que essas transições que nós percebemos, a cada estado que a gente está, toma uma ação, recebe uma recompensa, vai parar em outro estado, vão ser usadas para atualizar as nossas estimativas necessárias para a nossa aprendizagem. E o que vai acontecer é que ao longo do tempo, como as coisas vão acontecer nas frequências corretas, digamos assim, que correspondem ao modelo, as atualizações devem refletir as atualizações de Bellman, como a gente faria nos métodos baseados em modelo, sem que a gente esteja estimando diretamente os parâmetros do modelo. Então, o que a gente quer fazer é estimar os valores Q. Aí, se a gente fosse escrever aqui a equação que a gente precisaria para estimar os valores Q de forma iterativa, a gente teria isso aqui, né? O valor Q atualizado no momento Q mais 1, estando no estado A, S, e tomando a ação A, seria atualizado com essa equaçãozinha aqui de Bellman, né, que é o somatório para todos os estados de destino, né, da probabilidade do modelo de transição vezes o quanto vale a partir dessa linha, né, que é a recompensa imediata mais o desconto e o máximo das ações, que a gente assume que daqui para frente a gente vai agir de forma ótima, né? O máximo das Q ações, dos Q estados que diga, então. Agora, note que se a gente usar essa equação aqui, a gente precisa conhecer o T e o R, que a gente já falou que a gente não conhece. Então, não é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai computar diretamente uma estimativa dos Q estados, sem precisar do T e do R, e a gente vai fazer isso baseado nas nossas experiências que a gente vai passando. Então, como é que acontece nossas experiências? A gente está no estado, executa uma ação, recebe uma recompensa e vai parar no estado S'. Então, o que é que essa experiência ou essa amostra nos sugere? Ela nos sugere que o Q valor de estando nesse estado e executando essa ação vai ser a recompensa que eu recebi mais o fator de desconto vezes o máximo das ações disponíveis a partir do S', né, do valor Q do estado S'. Isso é o que essa experiência me sugere. Mas a gente não vai usar diretamente essa
esse valor sugerido por essa experiência como o valor do Q para esse estado S e ação A. Por quê? Note que esse valor pode estar nos enganando, né? A gente está num quadro estocástico, né? Então, o que aconteceu aqui não necessariamente é o que sempre vai acontecer. Eu não posso tomar isso como verdade para esse estado executar essa ação, o valor ser esse. Então, na verdade, o que a gente vai fazer é usar esse valor percebido para deslocar o valor atual que a gente tem para aquele SA nessa direção que foi agora percebida. E aí, para isso, a gente vai usar uma média móvel com aqui uma taxa de aprendizagem tipicamente pequena, que vai manter a maior parte do valor. Então esse alfa aqui tipicamente vai ser um número entre 0 e 1, mais pequeno, né, mais perto de 0 do que de 1. Então o menos alfa vai ser um número mais próximo de 1 do que alfa, que vai ser um número pequenininho, certo? Então a atualização vai manter o valor ainda próximo do valor anterior, mas deslocado aqui na direção do que foi percebido agora, certo? Que é exatamente isso que a gente tem aqui em cima. Bom, o interessante do K-Learning é que, usando essa técnica, você consegue encontrar os Q-valores para a política ótima. Os valores convergem para a política ótima, mesmo que as experiências que você fez aqui, as ações que você foi tomando, né, ao longo desse fluxo, como a gente comentou aqui, né, o A linha, o A duas linhas, essas ações você está seguindo alguma política para ter escolhido fazer essas ações, né? Nem que seja uma política aleatória. Mas o interessante do K-Learning é que os Q-valores vão convergir para os valores da política ótima, mesmo você fazendo suas experiências sobre uma política qualquer que não é ótima, né? Então isso é chamado de aprendizagem off-policy. A gente poderia dizer independente de política. Então, independente de como você esteja escolhendo as ações, desde que você execute bastante as ações todas disponíveis no espaço, você ao longo do tempo vai convergir para a política ótima, os Q-valores da política ótima. Agora, nem tudo são flores, a gente tem alguns problemas a enfrentar, né? Então, primeiramente, a gente precisa explorar bastante para que os valores converjam, né? E em algum momento você tem que parar de explorar muito quando você já tiver com um modelo bom o suficiente, para que você passe a agir de forma ótima com o que você já aprendeu. Ou seja, aquela taxa de aprendizagem, né, que determina que parte da atualização vai vindo que você observou de novo em relação ao que você sabia antes, né? No começo isso aqui pode ser relativamente alto, uma vez que o que você tinha antes não era factível, né? Podem ser valores aleatórios, coisas do tipo. Mas à medida que você foi atualizando os valores, esses valores vão convergindo para os valores ótimos. Então, ao longo do tempo, o valor que acaba de ser observado deve ser menos importante do que o que você já sabe, certo? Por isso que você eventualmente deve tornar a taxa de aprendizagem pequena bastante. Mas também você não pode diminuir rápido demais, né? Senão você para de atualizar ou atualiza muito lentamente, né? De forma que a convergência pode ser muito lenta, né? Mas, como mencionado, né, uma característica interessante é que, no final das contas, não importa como você selecionou as ações que você experimentou, né, desde que você tenha explorado bastante.
Aqui a gente vai ver agora uma demonstraçãozinha do Curl-Learning no vídeo. Aqui está a nossa primeira demonstração. Aqui nós temos uma instância do GridWorld, né? E veja que a bolinha azul é o nosso agente e ele vai estar se movendo aqui de diferentes formas rapidamente, né? E cada quadradinho desse tem os valores para as ações disponíveis no estado. Note que esses com borda dupla são estados finais, né? No estado final, a única ação disponível é sair, e quando a gente executa a ação, ele no estado final, sair, ele termina sua experiência, né? E aí as atualizações são feitas baseado na recompensa que ele recebeu. Aí veja que, embora ele esteja se movendo de forma bem aleatória aí, de vez em quando ele cai num desses buracos aqui, veja que são uma espécie de penhasco, né? Onde o agente nesses quadradinhos pode ir para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, e se ele vier para cá, para um desses quadradinhos vermelhos embaixo, ele morre com a recompensa negativa recebida, né? E aí veja que o que acontece é que, embora ele esteja explorando aleatoriamente aí, de certa forma, os estados vão convergindo aqui para os valores reais, né? Veja que se a gente fosse tomar a política ótima agora, que seria tomar o max de cada estado, a gente, por exemplo, aqui já estaria nesse momento que o ótimo seria ir para a direita, né? Aqui também e aqui também. Então, nesse momento, a política ótima para cada um desses estados aqui é uma linha reta direto para esse objetivo, né? Mas o agente não está agindo de forma a maximizar ou a otimizar seguindo a política ótima pelo que ele conhece, né? Ele está explorando de forma relativamente aleatória e por isso ele continua tomando ações outras aqui, né? Veja que tem algumas regiões que não foram exploradas, o agente não sabe nada sobre isso aqui, por exemplo, né? E também veja um outro detalhe interessante aqui, a gente tem um estado final aqui que na verdade é inalcançável, né? Então a gente nunca vai aprender nada sobre qual o valor desse estado porque ele não consegue alcançar ele. Ok? Vamos agora continuar. Bom, então uma questão chave é o quanto a gente deve explorar e a partir de que momento a gente deve seguir o ótimo de acordo com o que a gente já conhece, né? Isso aí é o dilema entre exploração e exploitação, como a gente comentou no aula anterior também. Bom, então a gente precisa explorar primeiramente, né, para poder aprender. A gente precisa tentar as ações, né? Aí como é que a gente vai explorar? Bom, a forma mais simples é adicionar um componente aleatório na nossa estratégia de exploração, que é o chamado estratégia Epsilon Greedy ou Epsilon Gulov, né? O que é que em que isso consiste? A gente vai ter um parâmetro que a gente chama de Epsilon, que vai ser pequeno, uma probabilidade pequena, em que a cada passo a gente vai ter uma probabilidade Epsilon de tomar uma ação aleatória. E a cada passo vai ter uma probabilidade 1 menos Epsilon, grande, de agir de acordo com o que a política atual considera, no caso, ótima, por exemplo. Certo? Aí qual o problema com isso, né? Isso é simples, é uma coisa boa, mas qual o problema? É que se você mantém aí o seu Epsilon, né, mesmo pequeno, mais fixo,
ao longo do tempo, em algum momento você já aprendeu bastante, né? Você já poderia agir de forma ótima, mas como você sempre tem essa probabilidade pequena de agir de forma aleatória, você continua fazendo bobagens, né? Como naquele exemplo anterior, você continua caindo lá no buraco, embora você já esteja cansado de saber que ali é um buraco. Então, uma solução para isso é diminuir o epsilon ao longo do tempo, né? Outra solução, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, é diminuir, ou melhor dizendo, usar funções de exploração. Vamos ver outras demonstrações aqui sobre isso. Nesse exemplo, a gente tem uma outra instância do Grid World, né? Vocês já podem imaginar que isso aqui é uma espécie de ponte com buracos ao redor e um objetivo aqui, né? Mas o nosso programa não sabe nada disso. A gente já está com essa ideia porque a gente já está acostumado a ver aí, mas o nosso programa não tem nenhuma informação sobre isso. Aqui a gente começou nossa exploração e vindo para cá a gente recebeu uma recompensa positiva, né? A gente veio e voltou várias vezes. Veja que se nesse momento a gente já parasse e decidisse agir de acordo com a nossa política ótima atual, seria a gente vir sempre para a esquerda, e só fazer isso todo momento, né? Já que é o valor máximo para esse estado. Isso significa que é o ótimo? A gente não sabe, porque a gente não explorou quase nada aí do nosso espaço, né? Poderia até ser o ótimo, mas no caso aqui não é, né? A gente precisa explorar mais. Então a gente vai continuar explorando, tentando outras coisas diferentes. Vamos ver aqui. Então a gente começou a andar, não recebeu nada aqui, e quando caiu, passou aqui, ó, caiu no buraco, e aí a gente começou a atualizar os valores baseados nisso, né? Foi até o final, recebeu esse incentivo aqui grande, e aí já começou a atualizar os valores baseados nisso também, né? E aí as coisas vão começando a aparecer, né? Os valores vão começando a aparecer aí, né? A gente precisa explorar o nosso espaço, né? Estamos aí caindo nos buracos para poder descobrir que de fato são os buracos, né? A gente não tem como saber a priori, e continuamos a nossa exploração, né? E assim o agente vai aprendendo os valores. Agora, mais um exemplo do nosso robô rastejante, o Crawler, né? Então, aqui a gente está rodando a aprendizagem por reforço com um epsilon grande, tá vendo? Então, em 80% dos casos, ele faz algo aleatório, ao invés de fazer o que ele acha que é ótimo, certo? Então, embora ele esteja aprendendo, o progresso dele é muito ruim, porque em 80% dos casos ele está fazendo coisas aleatórias. Então aqui a gente pulou 30 mil passos, agora pulou 1 milhão de passos, ele agora já deve ter um grande conhecimento sobre como funciona o mundo, mas ele não está usando esse conhecimento porque o epsilon continua muito grande, então ele continua fazendo coisas aleatórias na maior parte do tempo, ao invés de agir de forma ótima. Então o que a gente pode fazer é diminuir esse epsilon, como vai ser feito agora. Ó, estamos diminuindo, zerou. Então agora ele vai fazer somente o ótimo. Então veja que aí ele rapidamente progride, né? Ele já sabia progredir, mas ele estava sendo atrapalhado pelo aleatório. Continuando. Outra forma de controlar a exploração são as chamadas funções de exploração, né?
Então, com o Epsilon Grid, a gente tinha uma quantidade fixa de exploração definida pelo Epsilon. Outra forma de fazer é o seguinte, note que, bom, como a gente viu, quando a gente já conhece bem que algo é ruim, por exemplo, não tem por que a gente continuar insistindo em fazer coisas ruins. É como entrar aí na caverna do monstro, se a gente já souber que tem monstro lá dentro. Então, uma forma de explorar essa ideia é a gente dê uma espécie de bônus para as opções que a gente não sabe ainda se é ruim ou não, mas à medida que a gente começa a perceber que algo é ruim, a gente para de dar esse bônus, ou seja, ela vai ser avaliada de forma pior, né? Então, eventualmente, a gente vai parar de fazer o que é ruim na nossa exploração. Então, isso a gente pode fazer através de uma função de exploração. O que é uma função de exploração? Aqui é um exemplo simples, né? Ela pode ter outros formatos mais sofisticados, mas a ideia da função de exploração é que a gente vai dar um bônus otimista para o que a gente ainda não explorou o suficiente. Ou seja, nesse exemplo aí, nesse caso, a função de exploração está recebendo uma estimativa do valor e o número de vezes que foi visitado essa configuração, e aí ela vai retornar o valor com um bônus. E veja que esse bônus ele vai diminuir à medida que o número de visitas aumenta, certo? Então, ao longo do tempo, quando isso aqui for muito visitado, então o valor retornado vai ser o valor de fato, real. Mas no começo, quando ele não for muito visitado, ele vai ser acrescido aqui de um K, que vai fazer parecer melhor o nosso na nossa criação, né? Fazendo com que a gente explore as coisas pouco conhecidas. Então, quando a gente tinha a atualização tradicional, a gente tinha isso aqui, né? A atualização seria baseada no observado de fato, né? Com a recompensa observada e o max Q observado. Na atualização Q modificada usando a função de exploração, a gente vai fazer aqui uma trapaça, né? Usando essa função, e o valor a ser usado aqui para tomar o max não vai ser o valor Q direto, mas vai ser o valor retornado por essa função, ou pela função de exploração usada para isso aqui, levando em consideração a contagem de visitas ou de vezes que essa ação foi tomada nesse estado, que vai ser esse parâmetro N que vai vir aqui, né? Então, com isso a gente vai dar um bônus, né, para as coisas que a gente conhece pouco, e esse bônus vai decrescer ao longo do tempo, de forma que a gente possa na nossa implementação, né, agir de forma ótima, mas está codificado nessa forma ótima uma forma de exploração através da função. Aqui vamos ver um outro exemplo, agora usando com o nosso robozinho, né, de rastreador, usando a função de exploração. Bom, nesse exemplo aqui, o nosso robozinho rastreador está usando a função de exploração. E aí veja que no começo ele não sabe de muita coisa, né? Está explorando. A gente está dando bônus para as coisas ruins, inclusive, que foram pouco exploradas. Mas à medida que ele vai explorando, ele vai descobrindo as coisas ruins
e já vai começando aí a se mover, né? Veja que a gente não pulou os passos como antes, né? Antes a gente pulou 30 mil passos, depois 1 milhão de passos. Aqui a gente não pulou nada e ele já começou a se mover bem mais rapidamente do que antes. Agora, continuando, veja o seguinte, embora a aprendizagem via Q-Learning seja off-policy, ou seja, independente de como você escolhe suas ações, você acaba aprendendo a política ótima, veja que isso não é sem penas, né? Ou seja, você tem que experimentar as ações, você vai tendo experiências ruins ao longo da sua aprendizagem, né? Então, embora que com qualquer política que explore suficientemente o espaço, você aprenda a política ótima, em algumas formas de escolher as ações, vai ser mais sofrido, digamos assim, para a gente do que outras, né? Então, uma forma de levar isso em consideração é a questão da medida de arrependimento, ou regret. Então, o que é o arrependimento, ou regret? É uma medida do custo total dos seus erros, ou seja, a diferença entre as suas recompensas esperadas, incluindo a sua subotimalidade inicial, e as recompensas esperadas ótimas. Note que minimizar o arrependimento ou regret significa que não só você quer aprender a ser ótimo, mas você quer aprender a ser ótimo de forma ótima, ou seja, sofrendo o menos possível. Então, por exemplo, se a gente comparar funções de exploração com aleatório, ambos terminam por aprender a política ótima, mas as funções de exploração vão ter um regret menor, né? Ou dito de outra forma, o aleatório vai ter um regret maior, ou seja, você vai penar mais, digamos assim, usando uma estratégia de aprendizagem aleatória do que usando uma exploração via funções. Bom, vamos falar agora sobre outra coisa importante, que é a aprendizagem Q aproximada. Note que o que a gente falou até agora, o algoritmo de Q-Learning mantém uma tabela de todos os valores Q, como a gente pôde ver no Grid World, por exemplo, naquelas instâncias do Grid World, onde a gente tinha para todos os estados lá os valorizinhos que vão sendo computados, né? Então a gente mantém uma tabela com todos os valores Q na execução do algoritmo. E aí, o que acontece? O problema é que em situações reais acaba não sendo possível aprender sobre cada estado possível e imaginável. Então, por que isso acontece? Primeiro, porque tipicamente o espaço de estados é muito grande e é impraticável a gente conseguir visitar todos os estados possíveis várias vezes até para que a gente possa aprender sobre todos eles. A segunda razão é que, como tipicamente a gente tem estados demais, também a gente não tem espaço para manter as tabelas Q na memória. Então, tipicamente em problemas reais isso não é viável, certo? Então, a ideia é que ao invés de aprender para cada estado possível, a gente vai precisar generalizar.
Qual a ideia de generalizar? É que a gente vai aprender sobre um pequeno número de estados e a aprendizagem sobre esse pequeno número de estados vai poder ser generalizada para situações novas parecidas com essas que a gente aprendeu em pequeno número, certo? Essa ideia de generalização é uma ideia fundamental em aprendizagem de máquina que a gente vai ver reaparecer aí o tempo todo. Então, voltando para o nosso exemplo de Pac-Man. Digamos que a gente tenha conseguido aprender que esse estado é ruim com as nossas experiências. Do jeito que a gente está fazendo, para cada estado a gente guarda os valores Q dele, de suas ações, a gente, ao aprender que esse estado da esquerda é ruim, a gente não tem nada a dizer sobre esse estado do meio. Note que esse estado é quase idêntico, né? Assim, refletido e um pouco deslocado, mas quase idêntico ao anterior. Mas, como a gente está aprendendo cada estado como uma coisa diferente, isolada, ao aprender sobre o estado da esquerda, a gente não está aprendendo nada sobre o do meio. E até mesmo não está aprendendo nada para esse outro aqui da direita. Você pode olhar à primeira vista, mas esse estado não é igualzinho ao da esquerda? Não, não é, diferente. Vejo que esse aqui está faltando um pontinho aqui em cima e esse daqui tem um pontinho, certo? Então são dois estados diferentes, embora a gente possa considerar que do ponto de vista para saber que é ruim, esse da direita provavelmente a gente poderia dizer que ele é tão ruim quanto o da esquerda, né? Então a gente precisa desenvolver meios para generalizar o conhecimento que, uma vez que a gente aprenda que esse da esquerda é ruim, a gente possa usar esse conhecimento para dizer que, por exemplo, esse da direita, ou do meio, ou da direita também são ruins, certo? Vamos ver aqui os exemplos. Neste exemplo aqui, a gente tem um Pac-Man bem pequenininho, onde a gente está usando a estratégia como visto lá no Grid World, sem nenhuma generalização. Ou seja, um estado só não generaliza para nenhum outro. Então, embora seja bem pequenininho, o Pac-Man não consegue aprender logo que andar em direção a um fantasminha é ruim, certo? Porque ele aprende somente que estando nessa posição e andando para a direita para um fantasminha é ruim. Estando na posição 2, 3 e andando para a esquerda para o fantasminha é ruim. Estando na posição 4, 2 e andando para a direita para o fantasminha é ruim. Então, cada experiência dessa é isolada e não contribui nada para aprender em outras configurações. Vamos ver aqui agora outro exemplo. Veja, então essa estratégia de não generalizar, quando o problema é muito pequeno, ela funciona, mesmo assim. Então aqui estamos novamente aquele micro Pac-Man, sendo que agora a gente vai avançar aqui 2.000 episódios de treinamento antes de começar a mostrar. E agora começando a mostrar, depois de 2.000 episódios, veja que o Pac-Man já conseguiu aprender e está conseguindo ir até o pontinho sem bater no fantasma, certo? Então via o Q-Learning do jeito que a gente viu lá no Grid World, guardando a tabela inteira para todos os estados possíveis. Agora a gente vai ver um exemplo um pouquinho maior do Pac-Man, que também não usa generalização. Agora a gente tem já uma quantidade de estados maior, e aí o Pac-Man iria demorar muito tempo para conseguir aprender a agir nesse estado, nessa configuração, né? Então veja aí que ele está sofrendo bastante e nada de conseguir aprender
a desviar aí do fantasminha e chegar lá no ponto, salientando a necessidade da gente ter uma generalização. Que solução podemos adotar? A gente pode descrever um estado usando o vetor de características, ou propriedades, ou features. O que são isso? As features são funções de estados para números reais, frequentemente restringida entre 0 e 1, que tem o papel de capturar as propriedades daquele estado, de forma que, por exemplo, dois estados que sejam um espelho do outro tenham a mesma descrição, certo? Então, as características devem codificar as coisas importantes daquele estado. Note que a descrição de um estado através de um vetor de características é uma coisa dependente do problema e que tipicamente requer conhecimento de especialista para bem codificar um estado. Então, por exemplo, no nosso caso do Pac-Man, a gente poderia ter como exemplo de features a distância para o fantasma mais próximo, a distância para um pontinho mais próximo, o número de fantasmas no estado, 1 sobre a distância para o ponto mais próximo ao quadrado, por exemplo. O fato, uma característica binária aí para dizer se o Pac-Man está dentro de um túnel ou não, né? Por exemplo, esse túnelzinho aqui do meio, etc. Note que você pode, com a descrição por características, ser tão prolixo quanto descrever cada estado individualmente. Se a gente tivesse uma característica para cada estado, por exemplo, para dizer, tem uma característica binária para dizer, estamos exatamente nesse estado, 0 se sim, 1 que não, se não, né? Mas tipicamente a gente não vai querer que a gente tenha algo nesse nível, né? A gente vai querer que estados diferentes, mas que tragam as características em relação ao que importa para a gente, sejam descritos de maneiras similares. Aí note que a gente pode descrever um estado com features, a gente também pode descrever um que-estado, que vai ser um estado mais uma ação. Então, se a gente usar uma representação por features, a gente pode escrever uma função Q, se a gente estiver descrevendo um que-estado, ou uma função valor, se a gente estiver escrevendo um estado, né? Para qualquer estado que a gente tenha. No caso, o caso mais típico é usar uma função linear, que é uma combinação linear das features escolhidas para a representação com um jogo de pesos, né? Então, aqui nesses exemplos, a gente tem N features combinadas com N pesos W1, Wn. Bom, aí veja que com isso a gente consegue resumir nossa experiência em alguns números, né? Agora a gente pode ter o efeito, né, que a gente precisa tomar cuidado para que estados que são muito diferentes do ponto de vista do quanto eles valem, o quanto eles são bons, o quanto eles são ruins, acabe tendo features parecidas ou idênticas, o que indicaria que nossas features não estão muito adequadas para o problema, certo? Como a gente falou, as features são dependentes do problema. Aqui um exemplo. A gente vai usar a representação linear de features para descrever os nossos que-estados.
E aí, o que o nosso algoritmo de K-Learning vai fazer é aprender quais são os pesos W1, WN que melhor funcionam segundo nossa experiência. Então, como é que ficaria no nosso exemplozinho de Pac-Man? Então, a gente tem do mesmo jeito que antes, a gente observa transições e aí a gente pode calcular uma diferença em relação a o que a gente esperava que fosse o que nesse momento, para esse que estado, e o que a gente observou com essa transição. E aí atualizar o nosso Q valor usando essa diferença. Isso é a mesma coisa que a gente tinha antes, a mesma atualização que a gente viu antes, só reescrevendo algebricamente. Se a gente vai usar um Q-Learning assim com funções, o que a gente vai fazer não vai ser mais atualizar diretamente os valores Q. Os valores Q vão ser atualizados via a atualização dos pesos. Então, são os pesos W1, WN que vão mudar ao longo da nossa execução. Então, cada WI vai ser atualizado na direção do que a gente observou. Dessa forma aqui, com o valor antigo mais o alfa, a taxa de aprendizagem, né? Vezes a diferença observada, vezes o valor da feature, né, para esse momento, né, estando nesse estado e executando essa ação. Então, a interpretação intuitiva disso aí é que quando a gente, por exemplo, observa ou recebe uma recompensa ruim, né, tem um feedback ruim, então a gente vai culpar as features que estavam ativas naquela configuração, ou seja, os pesos delas vão ser alterados para que, em sendo experiência positiva, o nosso Q-valor se torne mais próximo dessa coisa positiva que foi experimentada. Se for negativa, que ele também diminua, né? Que ele diminua. Então, por exemplo, se algo ruim acontece, por exemplo, a gente bate num fantasminha, então o que vai ser feito é o ajuste dos pesos que estavam multiplicando ali as features ativas naquele momento, certo? Isso vai fazer com que os estados com essas features que estavam ativas comecem a ser preteridos mais, ou seja, eles vão ser desfavorecidos, digamos assim. Bom, a justificativa formal desse tipo de atualização é o método dos mínimos quadrados feito de forma online, ou seja, a cada observação. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Bom, então aqui um exemplo, né? Suponha que a gente tenha inicialmente a nossa função linear de Q valores assim. A gente tem duas features que é a distância, uma baseada na distância para o ponto mais próximo e outra baseada na distância para o fantasma mais próximo. Então, nota que isso aí, a feature, o valor dela, né, depende do estado em que a gente se encontra e que ação a gente decidiu tomar. Né? Diz que a gente está em que estados, que é estado mais ação que a gente decidiu tomar. Né? Aí, suponha que inicialmente a gente esteja com esses pesos aí. 4 vezes a feature baseada na distância para o ponto é uma coisa boa, menos 1
na feature baseada da distância para o fantasma. Fantasma é uma coisa ruim. Essas features a gente está, na verdade, tomando 1 sobre a distância para cada uma das coisas. Então, por exemplo, se a gente manda ir para o norte, né? Está nesse estado aqui, como no desenho à esquerda, e manda ir para o norte, então nosso Pac-Man vai, ao fazer isso, estar a um quadradinho de distância desse fantasma azul. Aí 1 sobre a distância, 1 sobre 1 dá 1. E distância para o ponto mais próximo, ele estando aqui, vai ser esse em cima do fantasminha azul. Então ele vai estar a 2 de distância do ponto. Então 1 sobre 2 é meio, né? Como está aqui. Então nota que fazendo assim, 1 sobre a distância como a feature, né? Então vai ser quanto mais longe, menor vai ser o valor da feature, né? E aí, por isso que o ideal para os pontos vai estar perto, então a gente vai ter um peso positivo. E para os fantasmas vai ser estar longe, então a gente vai ter um peso negativo. Mas suponha que a gente tem esses pesos iniciais, e aí qual seria o Q-valor atual que a gente pensaria ter, né? Estando no estado S e escolhendo tomar a ação norte, ou seja, para cima. Seria mais 1, porque 4 vezes essa da distância do ponto, que é 0,5, então 4 vezes 0,5 dá 2, né? Menos 1 vezes 1, ou seja, dá 1. 2 menos 1 dá 1. Positivo está aqui, certo? Então, a gente acha que o Q-valor de estando aqui e escolhendo norte é mais 1. Aí a gente faz isso. Toma ação. Aí o que é que aconteceu? A gente veio aqui para cima e o fantasminha veio para baixo nesse momento. Ou seja, ele bateu na gente e a gente perdeu. Então a gente recebeu uma recompensa negativa aqui de menos 500. E foi um estado final, porque o jogo acabou, certo? Então, por definição, o estado final, que o valor é 0. Então a gente vai atualizar agora os pesos de acordo com o que a gente observou. Então, ó, o que a gente observou foi uma recompensa de menos 500 e isso aqui, os futuros, né, vai ser tudo 0, porque como está aqui do lado, o que para as próximas ações de um estado final são 0. Então vai ficar simplesmente menos 500. Então nossa experiência sugere que o que na verdade não é mais 1, é menos 500, estando aqui e executando o norte. Então, qual é a diferença entre o que a gente esperava e o que a gente obteve? Vai ser justamente menos 501, né? Que vai ser menos 500 menos 1 dá menos 501. Ou seja, a gente ficou a 501 de distância. Foi a diferença. Então, agora a gente vai atualizar como a gente viu aqui no slide anterior. Atualizar o peso com o peso antigo mais alfa vezes a diferença vezes o valor da feature. Então aqui vai ficar o peso do ponto, que era 4, vai passar a ser 4 vezes alfa vezes menos 501 vezes 0,5. E o peso do fantasma vai ser o que a gente tinha antes, menos 1 mais alfa vezes menos 501 vezes 1. Certo? Então aqui com o alfa que está sendo considerado nesse exemplo, o valor aqui de W dot passaria para 3
e o valor do peso do fantasma passaria para menos 3. Então veja que a gente passou a dar mais importância a ficar longe dos fantasmas e menos importância para ficar perto dos pontos nesse momento. Aí com isso a gente vai conseguir aprender rapidamente isso que é bom ficar longe dos fantasmas e é bom ficar perto dos pontos. Veja aqui agora nesse exemplo como rapidamente o Pac-Man aprende isso. Na primeira experiência que ele bate no fantasma, ele já começa a ver que é ruim, por exemplo, bater no fantasma, né? E no primeiro pontinho que ele come, ganha uma pontuação, ele já começa a ver que é bom estar perto dos pontos. Então vamos ver aqui esse exemplo agora. Bom, então já nosso Pac-Man vai começar a andar. Vamos lá, Pac-Man. Agora a gente já está num grid um pouco maior. Pronto. Aí, ó, bateu. Aí ele já aprendeu um pouco que bateu é ruim. Aí ele já tentou fugir aí, mas não teve jeito. Agora ele, de novo, ó, já está bem melhor, né? Veja que ele está sempre aprendendo que comer pontinhos é bom e bater em fantasma é ruim. E ele já conseguiu aí, em pouquíssimos episódios de treinamento, conseguiu já terminar, né? Veja que esses pontinhos maiores aí são aquelas vitaminas que permitem ele de comer o fantasma. Ele não foi em direção de comer elas, porque nesse exemplo aí não tem nada codificado nas features de que essa questão dele estar perto de uma vitamina, para que isso pudesse ser levado em consideração também, para considerado como uma coisa boa, né, ele comer vitaminas. Então, ó, como ali citado previamente, a inspiração para esse tipo de atualização que a gente viu dos pesos aí é do método dos mínimos quadrados, que é uma forma de matemática, né? Um método matemático de previsão de séries a partir de observação. Então, por exemplo, aqui nesse slide a gente tem um conjunto de pontos observados, onde a gente, para um determinado valor x, observou um y, e aí a gente poderia, por exemplo, usar essa reta que passa próximo aos pontos para previsão. O que é que essa reta serviria? Serviria para, por exemplo, se eu quisesse prever qual é o valor y para um x aqui, aí seria o valor da reta, certo? Então, isso é uma forma de regressão, né? Uma forma de regressão linear, que pode ser feita aqui num caso de 2D, né? Como nesse exemplo aí, a gente tem um x, prevê um y, e essa previsão, nesse caso, sendo linear, vai ser uma reta, mas pode ser feita também em maiores dimensões, né? E aí vai ser um plano, né? Por exemplo, no espaço tridimensional, ou um hiperplano num espaço n-dimensional qualquer, certo? Então a questão é encontrar qual é a melhor reta, ou o melhor plano, ou o melhor hiperplano para o conjunto de observações que a gente tem, ou seja, os pontinhos que a gente tem. O método dos mínimos quadrados acha essa melhor reta, ou esse melhor plano ou hiperplano,
minimizando o que a gente chama de erros ou resíduos. Então, se a gente tem um conjunto de observações aqui, pontinhos, e diz que essa reta aqui vai ser usada para previsão dessa série, o que acontece? Para cada ponto observado, a gente vai ter qual foi o valor, por exemplo, para esse x aqui desse segundo ponto. O valor observado foi esse aqui em cima. Mas usando a nossa reta, que a gente quer usar para previsão, o valor seria esse. Então, a diferença entre o valor real observado e o valor previsto pela reta é o que a gente chama de erro para esse ponto, ou resíduo, é um termo utilizado. Certo? Então, como está mostrando nessa figura aqui para esse x, ó, esse x aqui teve essa observação, mas segundo a reta seria aqui, então essa diferença aqui é o resíduo. Certo? A ideia do método dos mínimos quadrados é que a melhor reta vai ser a que vai ter a menor soma dos resíduos. Note que os resíduos, essa diferença aqui, né, são ruins tanto num sentido quanto no outro. Não importa se a diferença é positiva ou negativa. Então, tipicamente, a gente eleva ao quadrado para ficar tudo positivo e minimiza o somatório dos resíduos quadráticos, certo? Nota que a gente poderia também tentar minimizar o somatório do módulo das diferenças, né? Mas do ponto de vista matemático seria mais difícil, porque o módulo não é facilmente derivável como o quadrado, como a gente tem aqui. Então a maximização, no caso minimização dessa função, é mais fácil algebricamente. Então, no nosso caso, os valores previstos são previstos por uma função linear, como a gente viu nos slides anteriores, certo? Então, esse valor previsto aqui vai ser o valor previsto por nossa função linear. Aí, para encontrar o valor mínimo aí, matematicamente a gente faz as derivadas parciais para cada um dos componentes, e isso implica de forma iterativa uma atualização como essa aqui embaixo, que é exatamente a mesma coisa que a gente faz na nossa atualização que a gente acabou de ver do Q-Learning aproximado usando funções lineares. Então veja que a gente atualiza os pesos, né, baseado no que a gente tinha antes, mais essa taxa de atualização aqui. Isso aqui, o y, é o nosso valor alvo, que no nosso caso é essa expressão aqui, o nosso y, menos a nossa previsão, que é o que a função linear nos dá, né? Vezes o valor para essa característica, certo? Então, é um paralelo direto aí com o método dos mínimos quadrados. Agora, note que a gente está limitando a uma função linear, né? Há razões puramente matemáticas algébricas de que é mais fácil trabalhar com funções lineares, né? Mas de uma forma geral também muitas vezes é melhor a gente fazer previsão com um modelo mais simples do que com um modelo complicado. Então aqui só para mostrar um exemplo, né? Veja que esse conjunto de pontos aí, a gente poderia, por exemplo, vamos passar uma reta para aproximar esses pontos, né? Aí se a gente fosse passar uma reta, talvez a reta ótima fosse por aqui assim. Eu não vou conseguir desenhar uma reta, mas suponha que vai ser algo por aqui assim, uma reta. Aí, veja que a reta é uma opção, né? A gente poderia, por exemplo, uma reta não é muito adequado para isso. Vamos pegar um modelo mais
sofisticado, vamos aproximar por um polinômio de grau 2. Um polinômio de grau 2 seria uma parábola. Aí talvez uma parábola tivesse um somatório dos erros menor do que uma reta, certo? No limite, a gente poderia usar, por exemplo, um polinômio de grau tão grande que a gente poderia chegar a ter um erro zero para esses pontos. Por exemplo, suponha que a gente usasse um modelo tão complexo que conseguisse simplesmente ligar os pontos assim. Mas veja que isso a gente está colando de forma muito excessiva aos dados observados. De repente, alguns dados desses podem ser ruído, podem ser erros de precisão, né? Então, por exemplo, se esse dado aqui fosse ruído e na verdade fosse melhor por aqui, fosse na realidade por aqui, então talvez a nossa parábola que passasse por aqui fosse melhor do que esse valor todo ligado, certo? E se a gente usa um modelo capaz de colar bem próximo desses pontos, como um polinômio de alto grau, então, por exemplo, no polinômio de grau 15, ele consegue cruzar exatamente os pontos em várias ocasiões, né? Provavelmente vai ter um erro menor do que a parábola, do que uma reta. Mas veja que ele tem valores bem bizarros entre os pontos. Então, por exemplo, a previsão de um ponto aqui no meio entre esses dois primeiros provavelmente vai ser muito ruim, muito longe da realidade. Porque não tem porquê a gente achar que o real vai ter esse pico aqui. Isso é simplesmente algo desse polinômio de grau 15. Certo? Então, a gente mantendo o modelo mais simples, a gente pode ter uma capacidade de previsão melhor do que com um modelo mais complicado, que pode ter um erro menor, né, para os pontos observados, mas que não generaliza bem para pontos entre eles. Então, não é só ligar os pontos de qualquer forma, né? A gente deve ter o cuidado de não fazer overfitting, né? Ou seja, não colar demais nos pontos de forma que a gente não consiga generalizar. Outra questão, para a gente chegar perto do final da aula de hoje, é a busca de políticas. Veja só, o que é que acontece? A gente tem visto que a gente consegue calcular, por exemplo, os Q-valores, né, através das nossas experiências, usando Q-learning, etc. e tal. Mas no final das contas, o que a gente quer encontrar, tipicamente, é uma política boa. Ou seja, a gente quer uma política que funcione bem, que ganhe o jogo, que maximize a utilidade de fato, né? E às vezes a política não necessariamente vai ser aquela em que os valores Q, os valores em si, estão próximos dos reais. De repente, ela pode ser até uma estimativa ruim das recompensas futuras, mas ainda assim produzir boas decisões. O que acontece? Porque, na verdade, note que quando a gente vai tomar ações baseadas em valores Q, por exemplo, a gente vai escolher o valor Q máximo lá para cada estado, entre os possíveis, os valores Q do estado. Então, na verdade, quando a gente faz isso, não importa muito os valores Q em si, apenas a ordem deles está correta, né? Então, às vezes, você pode ter valores Q mais distantes do real, que escolhem uma ação melhor do que valores Q que estão mais próximos do real, porque os mais longe estão com a ordem correta e os mais próximos não estão com a ordem correta. Então, veja que quando a gente faz Q-Learning,
O que a gente obtém são valores Q próximos do real. A gente está aproximando o modelo. Mas o nosso interesse, de fato, não é aproximar o modelo, é selecionar boas ações, que, no final das contas, dependem de uma ordenação correta dos valores Q, não necessariamente dos seus valores em si. Então veja que tipicamente a gente está interessado na previsão de seleção, usada na seleção de ações e não na modelagem em si. Então o que a gente precisa no final das contas, muitas vezes, é focar em aprender as políticas que funcionam ou que maximizam a nossa recompensa e não os valores certos ou mais próximos possíveis. Então, na verdade, o que a gente precisa é de boas políticas. Então, como a gente pode fazer isso? Como a gente pode melhorar o que a gente tem no Q-Learning? Então, uma coisa que é possível fazer é partir do resultado do Q-Learning como um pontapé inicial, um ponto de partida, em que a gente vai partir daquilo ali e então tentar ajustar aquilo para ver se é possível melhorar ainda mais, certo? Então a gente poderia rodar um Q-Learning, por exemplo, e aprender os pesos. E aí depois tentar ver se é possível mexer nesses pesos para obter uma política melhor, certo? A gente poderia mexer nesses pesos com alguma forma de ajuste fino, como, por exemplo, subida da encosta ou hill climb. Então, o que seria uma busca de política relativamente simples? A gente poderia começar com a função valor ou Q-função linear, possivelmente aprendida como a gente viu, e aí depois a gente tentar melhorá-la. Como a gente pode tentar melhorá-la? Mexendo nos pesos, um pouco para cima, um pouco para baixo, e vendo se melhora ou se piora a nossa política. Isso pode não ser simples, né, porque a gente tem problemas a resolver. A gente precisa dizer ou ter como dizer se uma política ficou melhor ou não a dar essa mexidinha num peso, né? A gente precisa também ter muitas amostras, muitos episódios de treinamento para poder, de fato, decidir que melhorou ou que piorou, né? E se o espaço for muito grande, tiver muitas features, isso pode ser impraticável. Então a gente pode precisar de métodos que explorem melhor a estrutura do problema, no sentido de que a gente possa focar melhor onde mexer ou onde otimizar, certo? Então isso pode passar por escolher amostras ou exemplos de forma inteligente, de mexer em vários parâmetros ao mesmo tempo, etc. E aí vão ter várias abordagens diferentes, às vezes específicas para o problema, né, nesse sentido. Mas com esse tipo de coisa é possível encontrar políticas muito sofisticadas que conseguem ter uma performance bem interessante. Então aqui no nosso último exemplo, a gente tem um controle de um helicóptero que foi aprendido por um algoritmo. O controle do helicóptero é algo complexo, né? Um helicóptero é extremamente instável, né? Então não é fácil aprender a controlá-lo. E a gente vê aqui um exemplo de um resultado de um algoritmo de aprendizagem. Então veja que o helicóptero está bem estável e, na verdade, ele aprendeu não só a controlar o helicóptero, mas controlar um helicóptero de cabeça para baixo, que deve ser ainda mais difícil, certo? Então a gente vê aí que é possível aprender comportamentos bem sofisticados de controle. Com isso, a gente vai chegando ao final da nossa aula.
E também a gente terminou essa parte de A, onde a gente viu como resolver problemas de busca, de satisfação de restrições, de jogos, viu os processos de decisão markovianos e terminou por aprendizagem por reforço. A gente vai ter agora um projeto para essa parte e vai ter algumas aulas sobre aprendizagem, onde a gente depois vai fazer um outro projetinho para terminar, ok? Então vejo vocês na próxima aula.